noite para todo mundo. Eu sou o Boa noite. Márcio, eu sou um dos oradores da paz. Estou me formando em Direito, sou comunicador, designer gráfico, toco ukulele e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que me é muito querido, que é a dignidade e como ela pode ajudar a humanidade a alcançar a paz. Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, um minuto. Muito bem, estão vendo? Sim, Perfeito. Muito bem. Bem, dignidade. A dignidade é um tema que é muito falado, muito se fala, é de grande importância. Já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita em 1948, depois do fim da Segunda Guerra, logo no primeiro artigo diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, né? Também, então você vê já que naquela época em que estava tentando se reconstruir depois daquele grande conflito, da Grande Guerra, as pessoas já acharam por bem colocar logo na entrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos que a dignidade era algo de todas as pessoas. Também na nossa Constituição, logo no artigo 1º, diz que um dos pilares da nossa República é a dignidade da pessoa humana, além da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e do pluralismo político. Isso é uma coisa fundamental para o nosso entendimento de nação. Tá? Pode parecer que é algo que é só uma palavra, que é algo que só está sendo dito, mas tem constituições que não têm isso. Os próprios Estados Unidos não têm esse princípio da dignidade da pessoa humana logo de cara na Constituição deles. Por mais que eles se digam, né, democráticos e tudo mais e tal. Mas, no fim das contas, o que que é dignidade, né? O Alexandre de Moraes, nosso juiz, nosso, né, ministro da Suprema Corte, no livro dele sobre direitos humanos, ele tem esse textão, do qual eu vou destacar apenas algumas coisas. Diz que é um valor espiritual e moral inerente a cada pessoa, que é relacionado à autodeterminação de cada pessoa, para fazer o que quiser com a própria vida, e que essa autodeterminação tem que ser respeitada pelas outras pessoas. E que com essa autodeterminação vem a busca do direito à felicidade, que é parte do conceito de dignidade de cada pessoa. Então, vamos ver aqui, né, basicamente, o que que é? É você conseguir ser quem você é e se determinar e buscar a sua felicidade e as pessoas respeitarem isso. A gente pode argumentar que a primeira pessoa a fazer esse tipo de definição de dignidade foi o próprio Jesus. Jesus Cristo, né, quando veio aqui, milhares, quase mais de 2000 anos atrás, ele ensinou a humanidade a amar uns aos outros e não fazer com o outro que não gostaria que fizesse consigo mesmo. Então, aí ele já estabelece uma base de dignidade, né? Você respeita os outros tanto quanto você respeita a si mesmo, né? Se você não gosta de que ninguém te dê ordem, ninguém faça mal para você, você não faz isso com os outros. Isso é tratar a pessoa como dignidade. Infelizmente, né, por mais que pareça simples, isso também não foi suficiente para as pessoas começarem a captar o que que é, né, tratar as outras pessoas com dignidade. Daí então, muitos centenas de séculos depois, tem um alemão chamado Immanuel Kant, que é um dos grandes filósofos do nosso mundo ocidental, que, entre várias coisas que ele escreve, ele faz um tratado em que ele fala sobre esse conceito de dignidade. Ele pensa muito vários conceitos, várias coisas ligadas a isso, mas ele parte do princípio de que dignidade é quando você não usa as pessoas como meio para chegar em algum fim, né? Ou seja, se a gente quiser falar em língua, né, para todo mundo entender, dignidade é você tratar pessoas como pessoas, tratar gente como gente. Você não trata gente como objeto, como um instrumento para você conseguir alguma coisa, né? Existem alguns exemplos muito fáceis da gente pensar de quando a gente trata uma pessoa como objeto. Um dos mais célebres deles é a escravidão. Se você pensar em todas as situações de escravidão do mundo, desde que o mundo é mundo, basicamente você está tratando um ser humano igual a você
como um objeto para você conseguir aquele seu fim de ter uma força de trabalho, de ter alguém que faça as coisas por você que você não quer fazer, né? A gente pode mesmo aí ver nessa pintura do Debré que a senhora de engenho, no caso, está praticamente tratando os meninos escravos como se fossem bichinhos de estimação, né? Na beira da, como cachorrinho, né? Isso, não ver essas pessoas como pessoas ajudava muito eles a fazer o deles o que eles quisessem, né? Afinal, estão tratando eles como gente. Outro caso fácil da gente pensar de quando a gente não está tratando uma pessoa com dignidade, de quando está tratando elas como um meio para chegar no fim, é na guerra. Você pensar numa guerra é um conflito em que, por qualquer razão que seja, os governantes de uma nação, de um pessoas de um grupo querem muito bem. Então, como eu estava dizendo, na guerra é uma situação clássica em que um grupo de pessoas ou um governo quer conseguir um objetivo, seja conquistar um território ou, né, implementar algum tipo de política, e utiliza centenas e milhares de pessoas como objetos, como um meio de conseguir esse objetivo. Isso acontece dos dois lados, né? E essa desumanização, ver as pessoas como objetos, facilita muito na hora do combate, do conflito. Afinal, você não está matando alguém que é gente, você está matando algo, né? O seu inimigo. E também, assim, um pouquinho mais próximo da gente, e bem próximo da gente, nossa sociedade brasileira, a situação de abuso sexual é um clássico de quando a pessoa usa a outra como um meio para um fim, trata a outra pessoa como um objeto, né? Você, nesse caso, está tratando uma pessoa, um ser humano, como um meio de conseguir ter um prazer, aquele prazer que você quer, sexual, seja independente da vontade da pessoa, né? Ela não está se discriminando, ela pode não querer, mas você está forçando ela a ser esse objeto do seu prazer mesmo assim. No entanto, dá para a gente pensar em várias situações menos extremas e mais cotidianas, mais próximas da gente, em que a gente também trata ou é tratado como objeto, né? Como um meio para um fim. O... Quando você é um chefe, por exemplo, é muito comum, por exemplo, o chefe ver os seus empregados como apenas um meio de conseguir o objetivo deles ter aquele trabalho feito, né? Aquele objetivo de conseguir um resultado, né? Exigir demais das pessoas. Muitas vezes, é comum a gente ouvir um chefe falar assim: ah, você não quer fazer? Eu te ponho na rua, tem mais 15 que quer colocar no seu lugar. Ou seja, tratando você como se fosse uma ferramenta, né? Um garfo. Igual esse garfo tem mais 15, se não tá aqui, esse garfo quebrou, pega o outro, né? Não tá vendo a pessoa como um ser humano. Eu gosto de compartilhar uma história da minha vida em que eu tive um chefe numa agência que eu trabalhei por muito pouco tempo, graças a Deus, em que ele chegou numa quinta-feira, pediu que tinha que fazer um trabalho que tinha que terminar, que estava atrasado. Eu tinha acabado de entrar, não era nem culpa minha, e porque eles iam ter reunião com o cliente na sexta e tinha que estar pronto na sexta. Daí eu tive que pegar minha equipe, fazer todo mundo trabalhar a noite inteira, varar a noite. Às 7 da manhã eles foram embora, eu fiquei lá fechando o arquivo, fui dormir, voltei um pouquinho depois para apresentar para o chefe que a gente tinha feito, tinha mandado para ele por e-mail, ele falou assim, ah, eu vi no e-mail, achei que ficou bem bom, mas não está 100% ainda. Então, eu remarquei já a reunião para segunda-feira. Então, vocês podem trabalhar no final de semana para chegar no que eu quero. O que é um desrespeito com a gente, né? Porque afinal, se ele sempre podia ter remarcado para segunda-feira, por que né, não considerou o nosso bem-estar, a gente como pessoa, como gente, né? E deu um prazo um pouquinho melhor. Não. Resolveu abusar da gente numa noite e queria abusar mais ainda no final de semana. Por outro lado, você não precisa ser chefe para objetificar as pessoas. Várias vezes, quando você está mesmo fazendo um atendimento, falando com um cliente seu, você esquece que aquele cliente é um ser humano também. Que ele está lá, tem problemas dele, tem as dificuldades dele. Ele se torna um obstáculo para você conseguir ganhar o seu dinheiro, para você conseguir ir embora para casa logo. Você também acaba tratando essa pessoa como se fosse um objeto.
O trânsito é outra situação em que é muito comum a gente desumanizar as pessoas. Essa situação de estar com tráfego, estar parado, alta velocidade, risco de vida constante, faz todo mundo esquecer que dentro de cada caixinha daquela tem uma ou mais pessoas. Tem pesquisas que já dizem assim que é muito comum que as pessoas fiquem mais agressivas no trânsito, porque você não está vendo quem está dentro dos outros carros, né? Você está escondido dentro da sua caixinha, vê as outras caixinhas, então você dá o direito de xingar, de fechar, de acelerar, de nem encostar no carro, dar farol alto. Essas situações todas, que na verdade são meios de você descontar a sua frustração por estar preso naquela situação. Ou seja, você está usando todo mundo ao seu redor como um meio para conseguir descontar os seus sentimentos. E quem não teve uma amiga falsa, né? Ou um amigo falso? Alguém que está te usando para conseguir um objetivo, seja para conseguir entrar num grupo, seja para conseguir uma promoção, seja para conseguir um desconto. Enfim, tem várias situações e, ouso até dizer, a gente também já fez isso na vida algumas vezes. Essa situação em que você usa uma pessoa como apenas um degrau para conseguir seja o que for, e às vezes se faz amigo dela para isso, ou às vezes é amigo, mas nem tanto, nem que você deteste a pessoa, você só não tem aquele, né, aquele interesse sincero por ela, é uma maneira também de você objetificar a pessoa, né? Não é incomum isso acontecer. Por fim, terminando a nossa lista de situações cotidianas que podem levar a tratar as pessoas como meio e não fim, ou seja, tirar a dignidade delas, tem os relacionamentos. Muitas vezes a gente entra num relacionamento e acaba transformando ele numa maneira de você controlar a pessoa, de você se sentir superior, de você apenas pensar no que você gosta, no seu prazer, nas suas vontades, usar a outra pessoa do relacionamento como empregado, enfim, né? São várias maneiras que fazem a gente deixar de tratar aquela pessoa como um ser humano com autonomia, com dignidade, apenas para cumprir aquela função que a gente deu a ela. Ela se torna um instrumento para aquilo que a gente quer conseguir. Expandindo um pouco mais esse conceito de dignidade, a gente pode começar a pensar: e os animais, eles têm dignidade também? Será que, né, esse tucaninho, todos os nossos bichinhos têm a dignidade, são dignos? Esse conceito se aplica a eles? Eu tenho que dizer de início que o nosso Kant, que é o teórico que eles estão usando nessa palestra, ele não achava que animal nenhum é digno de dignidade, porque ele achava que dignidade é uma coisa apenas de seres humanos. Essa é uma coisa, uma construção europeia que, infelizmente, foi espalhada para o mundo todo. Se a gente pensar bem, vários outros povos originários, seja na Ásia, na Oceania, na América, em todas as Américas, tinha uma relação muito mais próxima, mais íntima com a natureza, viam a natureza toda como, né, possuidora de espírito, possuidora de dignidade, mas os europeus não. Eles tratam a natureza como um meio de conseguir dinheiro, de conseguir, né, conforto, de saciar a fome. Então, eles não têm esse respeito, essa relação. Então, toda a teoria filosófica europeia dificilmente trata os bichos como seres dignos de dignidade. Eu, no entanto, compartilho da ideia de que sim, é possível considerar que os animais têm dignidade. E ela começa a ser privada, quando violada, quando a gente pensa, por exemplo, na situação de zoológico. No zoológico, a gente tem um bicho que, por mais que, em teoria, esteja tratando bem, com veterinários, com, né, zootecnistas e tal, ele não está no ambiente dele, ele não tem a liberdade que ele gostaria de ter, ele não consegue ser ele mesmo, né? Um bicho como esse tigre, ele estaria rondando um território vasto, estaria caçando, estaria se exercitando, estaria procurando parceiras ou parceiros. Isso não é o que acontece quando ele está preso numa gaiola, numa jaula, por maior que seja essa gaiola, por mais confortável, entre aspas, né, que seja isso, esse ambiente. Se a gente quiser piorar um pouquinho mais a falta de dignidade dos bichos, a gente pode começar a pensar em situações como o circo, né? O circo é uma situação que tira a dignidade do animal, em que ele é obrigado a fazer algo que para ele não tem significado nenhum, né? Ele faz aquilo porque foi treinado.
E muitas vezes ele sofre violência para conseguir fazer aquilo que os domadores querem fazer, né? Que chama de domador. E a gente sabe que é uma vida miserável para esses bichos. Eu também ouso dizer, na minha compreensão pessoal, e aí pode ser um pouquinho polêmica, que toda vez que a gente trata um bicho como ser humano, a gente está violando a dignidade dele. Seja quando a gente bota óculos, roupinha. Eu, por exemplo, não chamo nem meus cabelos cãezinhos de filho, porque eu acho que filho é coisa de gente. É injusto você querer exigir do bicho coisas que ele não é capaz de dar, quer ser esse, gente, ele é um bicho. Então, a gente tem que realmente tentar tratar os animais como animais, em toda a plenitude da vida e da espécie deles. Num extremo, a gente pode começar a considerar situações como essa de granja, ou né, outras maneiras que a gente faz criação massiva de animais, pecuária, ou mesmo assim, eu tinha um outro exemplo que é o foie gras, né, que eu não quero nem mostrar aqui, que é uma coisa horrorosa, né? São situações em que você simplesmente anula o bicho e ele é apenas uma maquininha de fazer carne, ou fazer ovos, ou fazer seja o que for. E daí, para a comodidade do ser humano, a gente simplesmente elimina tudo que faz esse bicho o bicho, né? Então, nesse caso, eles são presos num espaço exíguo. Muitas vezes é comum eles cortarem o bico dos animais para eles não se bicarem, porque estão estressados. Deixam as galinhas com a luz acesa o tempo inteiro para elas botarem mais ovos. Enfim, isso tudo para quê? Para tornar mais fácil para o ser humano que ele consiga ter a carne e os produtos que ele deseja. Eu quero também, no entanto, dizer que não é uma questão de você nunca comer carne, nunca matar bichos, tá? Na natureza é comum acontecer morte. A morte faz parte da vida. Então é comum que um bicho coma o outro e de repente até mesmo um homem seria aceitável dentro de um ciclo natural comer outros bichos. Afinal, se a gente tem essa capacidade, é porque está dentro do ciclo natural. No entanto, o que não está certo é a gente fazer isso que a gente faz, que leva a nossa facilidade de ter um franguinho sempre que a gente quer, a gente acaba com a vida do frango, né? Ou do boi, ou seja qual for bicho. A gente poderia tentar fazer maneiras de criar o bicho que respeite o jeito dele, deixar o franguinho solto, deixar o boi comer quando ele quer, andar, enfim. Sairia talvez uma carne menos suculenta, talvez se fosse mais difícil criar o frango assim, seria mais caro? Seria, mas enfim, a dignidade é algo que não tem valor, né? Então, é algo que está acima desse tipo de coisa. Então, a nossa, não é porque é difícil ou caro para o homem que a gente deve violar a dignidade de um animal. E por fim, a gente pode expandir mais ainda, pensando no conceito de que o planeta Terra tem dignidade, que é também uma outra ideia que eu adoto e acho que, com certeza, pouparia muito os conflitos do ser humano e aumentaria a paz na Terra se a gente, todo mundo levasse isso em consideração. Ou seja, a Terra eu acho, e acho que todo mundo concorda aqui, um ser vivo que cresce, que se mantém, que, né, tem seus ciclos. E quando a gente desrespeita a dignidade do planeta, a gente começa a ter as alterações climáticas que estão gerando isso tudo que a gente está vendo. E alteração climática faz com que tenha mais sofrimento, mais fome, mais migração forçada, enfim, todas as situações de conflito e sofrimento para os seres humanos e para os animais e para as plantas, todos, que vem decorrente de simplesmente não aceitar que você não pode fazer o que você quiser com a Terra, né? Então, daí, como então a gente pode usar a dignidade para o nosso dia a dia? Será que eu não posso nunca, então, ser meio? Será que, nossa, então agora vamos fazer uma revolução anarquista, ninguém mais trabalha, eu não vou mais, né, fazer serviço nenhum? Não. O nosso amigo Kant, ele mesmo dizia que não é que você não pode nunca ser o meio de alguma outra coisa, de algum objetivo de alguém. Você tem que ter consciência e aceitar isso. Ele, inclusive, dava uma definição de amor para ele, que era quando você conscientemente se torna o meio
para o outro alcançar um fim. E você apoia ele naquele objetivo dele, né? Como exemplos que ele dá a criação de filhos, por exemplo. Quando você está fazendo a criação quando você tem um filho, você tem um serzinho indefeso que você ama. E daí você se permite se tornar o meio para que ele cresça e se desenvolva e seja feliz, né? Pode dar trabalho para você, pode custar dinheiro, pode deixar você aflito muitas vezes, mas você tem aquele objetivo de deixar fazer aquele serzinho crescer, se desenvolver, né? E fazer a sua sucessão. Então, com isso, o amor de pais e filhos se estabelece. E outra questão, outra oportunidade da gente ser meio para outra pessoa é num relacionamento saudável. Quando a gente tem um relacionamento saudável, a gente é um meio para a pessoa ter companhia, ter prazer, conseguir objetivos, às vezes, financeiros, né? Várias coisas que você, quando está no relacionamento, que um apoia o outro, você sabe que você está sendo um meio para a satisfação dos sonhos do outro, dos objetivos e das carências até, digamos, né? Mas tudo bem, né? E você, ela também está sendo um meio seu e assim todo mundo consegue ser feliz junto. Com o uso desse conceito de dignidade, eu acredito que a gente conseguiria diminuir muito os conflitos que a gente tem em geral na sociedade, né? Então, desde você não brigar com as pessoas, com suas família, com seu familiar, com seus amigos ou pessoas aleatórias na rua, porque você sempre pensa que aquela pessoa é uma pessoa. Então, você tem que respeitar essa autonomia dela, né? Existe desde o básico, eu sempre falo, desde você olhar para a pessoa que está te atendendo no balcão, cumprimentar, tratar ela como gente, falar o nome, né? Eu faço atendimento na defensoria, faço questão sempre de, por mais que seja um atendimento que vai durar apenas meia hora, uma hora, aprender o nome da pessoa, aprender o nome do filho da pessoa, que muitas vezes é o problema dela. A pessoa se sente super valorizada, porque você deixa de ser um ente, mais um na fila, para ser alguém individualizado. Quando a gente está, então, numa situação de conflito, é legal a gente sempre pensar nisso, né? Eu estou ferindo a dignidade da pessoa, eu estou agredindo ela agredir sempre é desnecessário, né? Mas assim, às vezes você agride só porque você está querendo descontar uma raiva sua, né? Você não está pensando que a outra pessoa tem sentimentos. O Marshall Rosenberg, ele, né, ensina a gente a fazer a comunicação não violenta. E o principal princípio dele é esse: você tem que pensar no que o outro quer, pensar assim, né? Respeitar e tentar sempre pensar que tem uma pessoa por trás. Por fim, eu acho também um grande segredo para a gente conseguir viver em paz e usar a dignidade como instrumento para viver paz é pensar como na dignidade própria. É muito comum, às vezes, a gente ficar se rebaixando, fazendo coisas que a gente sabe que não são dignas da gente, porque a gente quer chegar em algum objetivo, né? Seja, como eu já disse, estar com alguém, ou conseguir um cargo, ou comprar alguma coisa, ficar bem na foto. As redes sociais, para mim, são grandes exemplos de como muitas vezes as pessoas se rebaixam e fazem coisas indignas para conseguir likes, para conseguir uma projeção. E eu, particularmente, já também sofri muito com isso. Então, a dignidade de si próprio, eu acho que é um dos passos fundamentais para a gente viver em paz. E daí, quando a gente vive em paz com a gente mesmo, a gente ajuda a propagar a paz com os outros, usando todos esses outros degraus de dignidade que eu mostrei aqui hoje, nesse tempinho que a gente está junto. E eu quero terminar a minha fala aqui dizendo com essa letra de Todos Estão Surdos, do Roberto Carlos, que é uma das minhas músicas preferidas, em que ele diz que não importa o motivo da guerra, a paz é mais importante que eles, e que a gente, o homem, ele já tem a paz dentro dele, só a gente não sabe. A gente já tem essa dignidade intrínseca da gente, a gente tem essa capacidade de ter a nossa autonomia e respeitar a autonomia dos outros, e não tem nenhum motivo que permita, que justifique a gente violar a dignidade alheia e causar uma guerra. Então, eu espero que eu tenha dado um pouquinho de instrumento para vocês pensarem e aplicarem esse conceito de dignidade para conquistar a paz no dia a dia,
todos os dias, o máximo possível, e assim a gente começar a reverberar a paz por aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio, pela sua palestra maravilhosa sobre dignidade. Ela ilumina muitos pontos fundamentais para nossa autonomia, para nossa integridade e o relacionamento, a paz, a construção da paz começa com esse amor próprio, com essa consciência de quem nós somos, do lugar que nós ocupamos, das nossas qualidades, como seres humanos prontos para o encontro com o outro. Muito Sim. obrigada. Alguém tem alguma pergunta ou fazer algum comentário? Gostaria de fazer algum comentário aqui na nossa mesa? É só levantar a mão ou ligar o microfone direto. Alguém? Então tá. Então, Márcio, muito obrigada pela sua contribuição. Continue aqui conosco. Nós teremos mais palestras maravilhosas agora na nossa mesa de hoje. E foi um prazer mesmo contar com a sua presença, com a sua contribuição. Então, eu lembro que as palestras do dia de hoje também ficam gravadas e quem quiser, desejar, pode acessar pelo YouTube.